Boa noite, Arnold. Boa noite a todos mais uma vez. Nós vamos falar um pouco da parábola da figueira seca, que está no Evangelho de Marcos. É uma parábola de Jesus que, como todas as outras, tem o objetivo, teve e tem o objetivo de esclarecer através de alegorias, através de metáforas, através de símbolos. Então, Jesus se utilizou muito dessa perspectiva didática, porque foi um recurso do Cristo para poder estar atendendo às necessidades e à fome espiritual, tanto das pessoas que com ele tomaram contato naquele momento histórico, naquele contexto, em que nós não dispunhamos de tantas informações como nós temos hoje, atendesse aquelas pessoas, mas que não se perdessem no passar do tempo. Então, qual que foi o objetivo de Jesus ao trabalhar com parábolas? Foi dar uma qualidade de atemporalidade nos seus ensinamentos. O que seria a atemporalidade? Seria um ensinamento que não está sujeito a desatualizar-se com o tempo. Porque tem muitas coisas que você lê no Antigo Testamento, por exemplo, e hoje em dia não se aplicam, concorda? Se você fala assim, precisamos seguir a Bíblia, calma aí, isso é relativo. Porque, por exemplo, se você pega o Antigo Testamento, existem muitas atrocidades ali, que é absolutamente impraticável nos dias de hoje. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele tinha também uma conotação de código penal da época. Então, é como se fosse assim, a Bíblia e o Código Penal fossem juntos. Hoje a gente tem um Código Penal, a gente tem uma Constituição e a gente tem ali o nosso livro sagrado do cristianismo. 3 livros separados. O Antigo Testamento era tudo junto. Por quê? Porque os chamados doutores da lei, os doutores do sinédrio ali, que conduziam o pensamento religioso da época, eles eram também juízes. É muito interessante a gente analisar isso ali, tanto na história do cristianismo, como também nos filmes, né? Tanto é assim que Jesus ele foi conduzido aos juízes da época que o condenaram. Que eles eram líderes religiosos e também eles eram juízes. Por quê? Porque a Torá, o Antigo Testamento, era um livro sagrado, ou seja, você tinha ali ensinamentos de origem divina, mas você tinha misturado com aquele ali um código penal, que nos dias de hoje está absolutamente desatualizado. O que continua atual do Antigo Testamento? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um ensinamento contido no Antigo Testamento que continua atual. Ou seja, o ensinamento dos 10 mandamentos foi um ensinamento atemporal. Os outros ensinamentos contidos ali, tirando os salmos, evidentemente que são salmos muito bonitos do Antigo Testamento, mas muitas coisas se perdem com o passar do tempo. Jesus ele elegeu a parábola porque foi uma maneira didática dele poder revestir a essência de um ensinamento com algumas alegorias que chamariam muito a atenção daquelas pessoas que ouviam o Cristo falando naquela época. Porque a mentalidade era uma mentalidade muito semelhante à mentalidade das crianças, uma mentalidade infantil ainda, que precisava dessa alegoria. Então, hoje, quando a gente vê uma parábola de Jesus, a parábola do semeador, a parábola da rede, a parábola da pérola, a parábola do bom samaritano, pode parecer uma historinha simples para nós, a parábola da candeia, por exemplo, pode parecer uma historinha simples para nós, por conta desse revestimento simbólico e metafórico, mas a essência não é simples, não.
E esse elemento simbólico e metafórico foi o que deu conta de poder corresponder à sede e à fome espiritual da época de Jesus, do contexto histórico que ele estava inserido. Então foi um recurso didático perfeito para atender o presente e o futuro. Tá? Então foi por isso que Jesus se utilizou de parábolas, para a gente poder responder essa pergunta inicialmente, antes da gente poder adentrar no tema. Né? Então, assim, ele compreendeu que a maturidade viria também a desvendar novos ensinamentos dessas parábolas que ele legou para a humanidade. E aqui a gente vai fazer um esforço, pedindo perdão inicialmente, para tentar interpretar essa parábola de Jesus, mas deixando claro que as interpretações elas são inúmeras, né? As interpretações das parábolas de Jesus, elas são muito diversificadas. E essas interpretações, elas têm muito a ver com a condição moral e intelectual de quem está interpretando, né? Com a sua condição intelectual, com a sua condição moral. Então, assim, a minha interpretação vai ser cheia de limitações nesse sentido. A gente sabe que a interpretação do Evangelho, ela vai variando, não só entre os encarnados. Existem escolas do Evangelho no mundo espiritual, que as interpretações do Evangelho, elas se tornam elevadíssimas. A mesma passagem do Evangelho de Jesus, lida e interpretada entre os homens, pode ganhar luzes absolutamente diferentes no mundo espiritual. Por quê? Porque a leitura se torna diferente. Os espíritos que estão interpretando aquilo ali são espíritos que percorreram um caminho mais extenso do que nós. Então, uma coisa é a minha leitura do Evangelho. Outra coisa é a leitura do Evangelho que Emmanuel tem. Que Emmanuel que foi o mentor espiritual do Chico Xavier. Existe uma diferença de leitura. Eu, como não sou bobo nem nada, trouxe Emmanuel aqui na minha mão para que eu possa recorrer e para que eu possa dar conta de suprir as minhas dificuldades nessa interpretação. Essa interpretação complexa, porque a parábola da figueira seca, ela é uma das parábolas assim mais complexas da gente poder interpretar. Porque se você for ler de uma maneira literal, e é esse olhar literal que a gente deve procurar fugir quando a gente vai se debruçar com os ensinos do Evangelho, os ensinos bíblicos. Se você for ler literalmente falando, ela não tem sentido nenhum. Se você não segue a recomendação do Paulo de Tarso, que ele fala assim: não atentai para a letra que mata, e sim para o espírito que vivifica. Se você não tem esse olhar do espírito por trás da letra, você cria uma salada muito grande e você incorre em muitos equívocos que vão te distanciar enormemente do sentido original da parábola e daquilo que Jesus quis dizer com esse ensinamento. Então nós vamos tentar aqui analisar esse caráter mais essencial da parábola, que está por trás da letra. E para a gente fazer isso, a gente vai recorrer àquele conhecimento espírita que dá para nós um certo suporte nessa interpretação. Mas para a gente poder interpretar, vamos ler a parábola aqui para vocês se darem conta do seu conteúdo. A parábola da figueira que secou. E no dia seguinte, isso aqui está em Marcos, tá, gente? Capítulo 11, versículo de 12 a 14. Então, o evangelista Marcos, capítulo 11, versículo de 12 a 14. Parábola da figueira que secou. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus sentiu fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Não era tempo de figo. E Jesus, falando à figueira, Jesus disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Não é estranho essa parábola? Porque, veja bem,
quem é de nós que vai atrás de um pé de manga fora da época de manga? Né? Porque vejam bem comigo aqui, a leitura dessa parábola. Jesus viu um monte de folha bonita. Aí ele falou assim, ó, pode ser que tenha fruto. Por que Jesus fez isso? Porque não era outono, certo? Não era outono, deveria ser o quê? Primavera, porque se as folhas estavam bonitas, aqui tudo suposição nossa, deveria ser primavera. Então ele viu um bocado de folha bonita, não era outono, porque senão as folhas estavam tudo caídas, não teria folha bonita, e ele se aproximou para ver se achava figo. E aqui o figo é porque na época de Jesus, o figo era uma das principais atividades comerciais. O figo, o trigo, a cevada, eram todos recursos agrícolas que movimentavam a economia da época. A economia que era 100% agrícola, né? E pesqueira também, peixe. Então, Jesus chegando ali, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figo. Aí Jesus falou assim, então que ninguém coma fruto de ti. Não parece injusto, se a gente for parar para pensar? Como é que assim, eu vou me aproximar de um pé de jabuticaba, sem ser tempo de jabuticaba, aí porque não tem jabuticaba fora do tempo, eu vou cortar o pé de jabuticaba? Que sentido que faz isso? Então está vendo que a parábola ela não é tão simples assim? Se você não dá um sentido mais profundo, se você não for tentar resgatar a letra, o ensinamento ali, a essência por trás da letra, você não consegue interpretar. Então, vamos por partes. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. O que significa fome? Significa necessidade. Significa as necessidades do mundo que precisam ser atendidas. Então, porque existem vários tipos de fome. Existe fome intelectual, existe fome material de alimentos, existe fome sentimental das emoções, aquela pessoa que é muito carente, então ela vive cobrando mais afeto dos outros do que ela mesma é capaz de dar. Isso tudo simbolicamente pode ser interpretado como variações dessa palavra fome. E existe fome espiritual também. Existem vários tipos de fome. Então a palavra fome, inicialmente, representa todo tipo de falta que a gente pode considerar. Todo tipo de necessidades humanas, sejam elas espirituais, sejam elas intelectuais, sejam elas materiais, podem ser aqui interpretadas como essa palavra fome, utilizada na parábola da figueira seca. Então, quando Jesus teve fome, é porque Jesus, ele se associa à dor do mundo. Simbolicamente, não é porque o Cristo teve fome, é porque a dor do mundo, a fome do mundo dói no Cristo, que se associou sentimentalmente à humanidade, enquanto governador do nosso planeta. Então, quando Jesus teve fome, foi o quê? Que Jesus estava com necessidade? Não. Simbolicamente, a fome de Jesus representa a fome da humanidade. Essas mais diferentes fomes que eu citei para vocês. Né? Porque vocês lembram de uma passagem do Evangelho que quando Jesus fala o seguinte, faça o bem a esses pequeninos, dê de comer, dê agasalho. Eu não vou me lembrar direito, mas eu citando para vocês aqui, vocês vão se lembrar dessa passagem. Porque se a eles vocês fizerem, é a mim que estarás fazendo. Vocês lembram dessa passagem? Se algum desses meus irmãos forem atendidos por vocês, vocês estarão fazendo isso para mim também. Então, esse é um sinal de que a fome de Jesus, ela se associa à fome humana. Não porque Jesus tem necessidades, mas porque ele se solidariza para com as nossas necessidades. Entende? Então, esse é um primeiro dado na interpretação dessa palavra, dessa parábola. Porque fome, se a gente for parar para analisar, todos nós somos famintos em algum desses níveis. Talvez não faminto do estômago, né?
talvez também faminto do estômago em alguns momentos do dia, quando não dá tempo ali de comer direito pela correria, né? Todos nós somos famintos, mas emocionalmente, você pode dizer que você não é faminto? Você não tem nenhuma carência, que está tudo bem, está plena a sua vida? Intelectualmente também você está 100%, não tem fome intelectual? E espiritualmente? Será que se você não tivesse fome espiritual, você estaria reencarnado aqui? Então quer dizer, só da gente poder estar reencarnado, só do fato da reencarnação, já significa uma certa fome que nós sentimos. Ou seja, uma certa necessidade humana que nós temos. Então, Jesus sentiu fome e se aproximou. E se aproximou da figueira. Né? Porque a figueira ela estava apresentando essas folhas bonitas. O que significa a videira? O que significa a árvore ali, o figo, a figueira, né? Não a videira, a figueira. O que significa a figueira? A figueira, nesse sentido da parábola aqui, ela significa todo o suporte que a providência divina dispõe para o atendimento das necessidades humanas. Não poderia ser diferente. Porque Deus atende as criaturas através de quem? Das criaturas. Deus atende as criaturas através das criaturas. Mas para que Deus possa fazer esse atendimento, Ele precisa ter pontos de apoio entre as criaturas. Né? Pontos de apoio que o próprio cristianismo ajuda a desenvolver em cada um de nós para que nós nos tornemos esses pontos de apoio. Porque todo aquele que se auto-intitula cristão, ele está se candidatando automaticamente a ser um ponto de apoio no atendimento das necessidades do mundo. No atendimento dessa fome espiritual, esses mais diferentes tipos de fome espiritual que eu citei para vocês. Então, será que como cristãos, nós somos esse ponto de apoio? Nós somos essa figueira? Então, aí que está o ponto. Por quê? Porque quem vai nos procurar no sentido de nós podermos ser essa referência, ser esse ponto de apoio no atendimento dessas necessidades. E quem é cristão, e quem se coloca na condição de ser esse sustentáculo dos objetivos da providência divina entre os homens, no atendimento dessas necessidades, ele precisa ser capaz de dar fruto o tempo todo. Ou seja, ele precisa transgredir um tanto quanto a regra. E aí a gente já começa a atribuir sentido à outra parte da parábola. Por quê? Por que Jesus não achou figo? Porque não era tempo de frutos. Mas o cristão verdadeiro, esse ponto de apoio da espiritualidade superior, ele precisa ser capaz de sair do senso comum. Ou seja, o que é sair do senso comum? Todos nós somos capazes de ser solidários em algum momento. Solidários com alguém que nos é simpático, por exemplo. Ser agradável com uma pessoa que é agradável conosco. Isso se espera de um ser humano normal, não de um cristão. No cristão se espera algo mais. O cristão ele não pode só dar figo em tempo de figo. Não pode dar manga só em tempo de manga, em época de manga. Ele precisa transgredir essa regra. Ou seja, ele precisa ir para além do senso comum, da atitude comum. Porque senão ele não é cristão. Por quê? Se ser cristão não te torna diferente, se você é simplesmente uma figueira como todas as outras, que vai dar figo só em época de figo, o que o cristianismo está fazendo por você, que te torna diferente? Então entende por que Jesus ele esperou que tivesse figo fora do tempo? Porque é justamente a diferença que o cristão precisa ter no âmbito do seu próprio comportamento. Porque se ele não tiver essa diferença sentimental a ponto de socorrer em todos os momentos, principalmente em momentos desfavoráveis, o cristianismo não está exercendo nenhum papel na sua intimidade. Já dizia o Dalai Lama, pelo menos é uma frase que atribuem a Dalai Lama,
religião boa é aquela que torna o homem melhor. Ou seja, cristianismo bom é aquele que torna o cristão melhor. Agora, se você só dá figo em tempo de figo, o que está te tornando diferente dos outros? Então, aí a gente já começa a dar uma significação mais espiritual por trás desses ensinamentos. O cristão, ele precisa ser diferenciado nas suas atribuições para que ele possa estar a ponto de socorrer em todos os momentos, nas situações mais desfavoráveis. Porque nós temos uma tendência natural de sermos agradáveis, de sermos solidários com aqueles que, de certa forma, por nós nutrem alguma simpatia. Você não tem mérito nenhum. Quando Jesus fala assim, amai os vossos inimigos, por exemplo, uma passagem do Evangelho. Porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Os fariseus, os publicanos também assim não o fazem? Ou seja, todo mundo não faz isso? Todo mundo não odeia os inimigos e ama os amigos? Então, se você segue essa mesma regra, você é simplesmente uma figueira que só dá figo em tempo de figo. Eu, portanto, vos digo, bem-aventurados sois quando amardes os vossos inimigos. Então, quer dizer, ele está subvertendo uma regra que é um senso comum, que é algo natural de todo ser humano, buscar ser simpático com quem é simpático, buscar ser agradável com quem é agradável, ou seja, dar figo em tempo favorável ao figo, dar jabuticaba num tempo favorável à jabuticaba, dar manga num tempo favorável à manga, dar goiaba num tempo favorável à goiaba. Então é mais ou menos isso a interpretação que a gente faz. Né? Quando a gente vai aplicando essa parábola na nossa vida, é muito interessante a gente pensar nisso, a gente vai se tornando pessoas menos reativas, se a gente for parar para analisar. Porque o nosso comportamento, quando ele é condicionado àquilo que o outro nos oferece, nós simplesmente estamos no campo da reatividade. Eu até tenho uma frase de fundo de caminhão, que um dia eu li, aquelas frases de fundo de caminhão, Deus é fiel, não sei o que e tal. Tem um monte de frasezinha bonitinha, né? Mas teve uma vez que eu estava dirigindo assim, aí eu olhei atrás de um caminhão e me deu vontade de mudar de faixa e virar a esquina, a mais próxima que tinha. Porque atrás do caminhão estava escrito assim, minha educação depende da sua. Falei, eita, minha educação depende da sua. Dá até medo, né? Por quê? Vejam comigo, vamos refletir. Se a minha educação dependesse da dos outros, se a nossa educação depender da dos outros, ela vai ser tão instável quanto a quantidade de pessoas com as quais a gente se relaciona. Cada um tem uma história diferente, cada um tem uma formação diferente, cada um vem de um clima interior diferente. Então, se a sua ação for determinada pelo comportamento do outro, se a sua educação for correspondente à educação do outro, na verdade você não é ninguém. Você é simplesmente um espelho que vai refletir o outro e a sua identidade. E o que tem de você enquanto portador, enquanto senhor soberano de você mesmo? Né? Porque se a gente for parar para pensar, o caráter reativo do nosso comportamento nos torna escravos. Nos torna escravos dos outros, nos torna menos donos de nós mesmos. Então, quando a gente fala assim que a parábola da figueira, ela ilustra muito bem essa necessidade no campo prático da gente parar de ser reativo e nos tornarmos pessoas ativas, ou seja, senhor de nós mesmos, isso se aplica perfeitamente aos dias de hoje. Que a gente tem uma tendência danada de ser bonzinho com quem está sorrindo para a gente. É por isso que eu até costumo brincar, né? As pessoas, elas tiram uma imagem de outra, às vezes, num ambiente equivocado. A pessoa tira um conceito de outra, às vezes, num ambiente equivocado, e por isso se frustra. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, o centro espírita, ele é um ambiente para você tirar um conceito sobre o comportamento de alguém? Não é, você sabe por quê? Porque aqui a gente está tudo meio que pressionado para agir bonitinho. Entende? Aqui o meio social, que representa aqui um centro espírita, uma igreja,
né? Uma igreja evangélica, uma igreja católica e tal. O meio, ele vai te pressionar a ter determinado comportamento. Então não dá para a gente julgar o comportamento de alguém aqui dentro. Se você faz uma leitura do comportamento de alguém aqui dentro, você está fazendo uma leitura muito superficial, porque isso não representa uma totalidade da pessoa. É uma parte mínima, é uma parte que talvez a pessoa está se esforçando para ser um pouquinho melhor do que ela é aí fora. Então não dá para a gente tirar isso como verdade. Entende? Então é por isso que essa parábola aqui, ela tem uma significação muito grande, porque ela denota um incentivo a gente se transformar de dentro para fora, para que a gente possa ser cada vez menos reativos, assumindo a nossa responsabilidade. E por que Jesus, no final da parábola, ele coloca assim, ó, e Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Ou seja, ele meio que, entre aspas, aí, amaldiçoou aquela figueira. O que seria isso? Seria o peso da consciência daquele que muito recebeu, no sentido daquele que já se intitula cristão, tem o título do cristianismo, como sendo a filosofia de vida, portanto ele tem as folhas bonitas, ele tem a superficialidade bonita, mas ele é estéril. Ele é oco por dentro, ele não está produzindo fruto a todo momento como se espera que ele produza. E isso traz uma carga de responsabilidade na lei de ação e reação diferenciada também. Porque se o cristão, para ele mais foi dado, porque ele adotou o cristianismo como filosofia de vida, e ele não corresponde a isso, é claro que a incidência da lei de causa e efeito vai ser muito maior sobre ele. É por isso que a gente costuma se escandalizar muito mais com determinados acontecimentos que envolvem padre, que envolvem pastor, que envolvem espírita, porque geralmente é daquelas pessoas que você espera mais. E aí quando tem algum escândalo, o choque ele é muito mais intenso. Porque daquilo ali você espera mais. Ali você espera que o figo ele seja produzido em todas as épocas. E não só no tempo certo. Então é por isso que a gente se choca e se escandaliza com tudo que vem do universo religioso nesse sentido. Então, é perfeitamente possível a gente refletir que não é só cobrar das lideranças, mas sim no âmbito individual de cada um de nós. Porque muitas das vezes existe uma consciência muito mais aflorada daquele que ouve do que aquele que está falando. Então, quer dizer, não existe, o Jomar falou isso mais cedo no estudo de perguntas e respostas, no Espiritismo não tem uma questão hierárquica. Entende? Por exemplo, eu estou falando aqui, e isso não indica que eu sou moralmente superior. Isso aí, no Espiritismo não existe isso. No Espiritismo é muito relativo essa questão. Porque muitas vezes aquele moralmente superior não está aqui, está ali fora fazendo um outro serviço. Está nos bastidores desse centro espírita aqui. Entende? Então essa questão de superioridade hierárquica, só porque a pessoa muitas vezes está numa posição no trabalho de esclarecimento, em matéria de espiritismo não faz sentido nenhum. Então é por isso que eu estou dizendo, porque não dá para a gente transferir responsabilidade como se o pastor, como se o padre, ele tivesse que dar uma cota maior de exemplo, tem que dar exemplo, mas muitas vezes a minha consciência é muito mais aflorada. E eu não sou padre, eu não sou pastor, eu não sou nada disso. Mas eu tenho a consciência mais aflorada, que traz consigo as suas responsabilidades, às vezes muito maior de quem está falando. Às vezes muito maior do que quem está conduzindo. Então está vendo que a responsabilidade, ela é muitas vezes ela é sempre de foro muito individual. E é nesse sentido que se espera que a gente possa transcender a nossa condição humana de mesquinharia, de normalidade, fazendo jus a tudo aquilo que a gente está recebendo em termos de informações, porque prestaremos conta disso. O que foi feito daquilo que lhe foi dado? Essa é uma pergunta que Jesus também nos faz no Evangelho. O que foi feito daquilo que lhe foi dado? Eu me lembro de uma passagem da vida do Chico Xavier, que ela é até muito
muito hilária, né? Porque o Chico, ele sempre, no início da psicografia dele, ele sempre teve uma ideia de que um dia ia acabar e ele ia poder seguir a vida dele normal, né? Porque assim, os compromissos dele eram muitos, e aí ele sempre achou que ele teria como missão psicografar uma quantidade de livro, e depois que ele fizesse aquele serviço, ele ia poder constituir a família dele, ele ia poder aprender a música, que ele sempre quis aprender a tocar piano, não sei se você sabe disso. Ele morreu com essa vontade, ele desencarnou com essa vontade de tocar piano, e ele nunca conseguiu, porque quando ele se matriculou com a professora lá particular, quando ele foi tomar umas aulas particular com a professora, e aí ele estava ali no terceiro dia aprendendo a tocar piano, e aí Emmanuel chegou para ele e falou assim: aqui, meu filho, o que você está fazendo? Ele falou assim: você não está vendo que eu estou aprendendo a tocar piano, que é uma vontade que eu tenho? Ele falou assim: não, e a fila lá fora te esperando, meu amigo? Bora, a gente não tem tempo a perder não, você acredita? Porque às vezes a gente fica assim: eu queria ter um Emmanuel também, né? Eu queria ter um mentor espiritual desse jeito, porque a vida do Chico foi muito fácil. Toda dificuldade aparecia um espírito ali falando para ele fazer o que ele deveria fazer, né? Pensa comigo, não é assim? Já às vezes que a gente pensa, toda dificuldade, todo dilema aparece um espírito: não, faz isso, assim fica fácil. Fica fácil? Fica fácil? Eu acho que fica difícil, porque isso geraria em nós a necessidade de ter uma capacidade de obediência que a gente não tem. Nós somos filhos rebeldes. Então a gente não aguentaria um Emmanuel como mentor, não. Então esse é o primeiro ponto. A gente não aguentaria Emmanuel como mentor. Então é por isso que a gente não tem tanta nitidez no contato com os nossos mentores espirituais, porque a gente ainda é muito rebelde. O trabalho dos nossos mentores espirituais, eles precisam ser muito sutil para surtir efeito, muitas vezes a longo prazo. Então, quer dizer, quem de nós abriria a mão aí de um futebol, de tocar piano, de um lazer, porque um espírito pediu? Eu vou te escutar depois, agora não, vou fazer a minha vontade aqui. Então aí o Chico, ele pegou, parou de tocar piano, parou de seguir esse plano para poder dar margem à sua missão. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ele sempre teve a ideia de que um dia ele ia parar, e ele ia aposentar do seu trabalho espírita, vamos dizer assim. E aí ele foi escrever os seus 30 livros psicografados, aí ele chegou para o Emmanuel e falou assim: e aí, acabou minha tarefa, posso seguir minha vida? Aí ele falou assim: não, Chico, ainda não acabou. Você já psicografou 30 livros, e agora a gente vai tentar os 60. Você está disposto a ir conosco? Mas são mais 60 livros. Romances, poesia, livro de natureza científica, todos os gêneros literários que você possa imaginar. 60 livros? Então vamos embora. Os anos se passaram, ele falou assim: então é o 60 que foi proposto, é o 60 que nós vamos buscar. Psicografou 60 livros, ele falou: e aí, mano? Você falou que ia psicografar os 60, chegou os 60. E agora? Ele falou: seu Chico, tem que te falar, não posso mentir para você. A gente vai tentar os 100. Não, então 100, vamos embora, porque 100 é um número redondo, né? 100, acabei com 100. Vai fechar o ciclo, né? Eu vou poder tocar minha vida e não quero nem saber mais de espírito. E aí o Chico foi, psicografou o 100º livro. 100º, imagina que é o camarada psicografar 100 livros, né? Ainda que aquilo tenha sido ditado pelos espíritos, o esforço intelectual do médium acontece também. As mãos calejadas aqui de tanto, porque tinha notebook não, né? Máquina de escrever até tinha, mas o Chico gostava era do lápis mesmo na psicografia. E aí ele psicografou o 100º livro, ele já não estava em Pedro Leopoldo, ele estava em Uberaba. O 100º livro eu até sei qual que é, Poetas Redivivos. O 100º livro que ele psicografou na cidade de Uberaba. E aí o Chico perguntou para ele: e aí, mano, 100 livros, hein? Concluímos a nossa missão, não concluímos? O Emmanuel virou para ele e falou assim: aqui, pergunta mais nada não, cara. A gente psicografou o 100º livro, sim, mas agora a gente vai até quando der. Porque o seu corpo já foi desapropriado. A gente já teve ordem da providência divina de desapropriar o seu corpo em função dos planos da providência divina para o espiritismo, para a humanidade.
Você já foi desapropriado. Agora a gente vai quando der, até quando der. Aí ele virou, e se eu não quiser? Aí o Emmanuel falou assim, ó, a mesma ordem que eu recebi para desapropriar seu corpo em função da missão, eu recebi para te tirar do corpo caso você não queira. Aí ele falou, não, então dá lá logo o papel e a caneta para mim começar a psicografar. Vamos começar porque não quero ir agora não. Quer dizer, ele recebeu uma ameaça de morte do espírito. O espírito ameaçou ele de morte ali naquele momento. Ó, a gente vai te matar, cara. Se você não quiser... Aí você fala, nossa, que absurdo, hein? Como que um espírito evoluído falou, não, vai te tirar do corpo aí e tal, se você não quiser. Por quê que o espírito falou isso? Ameaçou o Chico. Porque seria muito pior se ele continuasse no corpo, se comprometendo com todo o potencial que ele recebeu, desviando da missão. Desviando da missão. A morte do corpo físico seria o mal menor diante de todo o comprometimento que ele teria se ele vivesse uma vida distante do seu compromisso, distante daquilo que ele assumiu como sendo não só a redenção dele, mas o auxílio na redenção de muitos que com a obra dele tomasse contato. Então seria muito melhor que tire esse cara de cena, reencarna outro para dar continuidade. Porque quem perde a oportunidade é quem deixou de fazer o trabalho. É quem deixou. Porque o trabalho não precisa de nós. Nós precisamos muito mais do trabalho do que o trabalho precisa de nós nesse sentido espiritual. É um erro muito grande a gente se achar, nossa, mas precisa de mim, eu sou insubstituível, não sei o que e tal, e essa ladainha toda. Não. É a gente que precisa estar ali, porque aquilo é o nosso remédio, aquilo ali é o nosso caminho de redenção, mesmo a despeito de todas as nossas imperfeições. Porque o trabalho nesse sentido, o esforço é um elemento purificador. Às vezes a gente fica pensando assim, que para se candidatar a uma tarefa espiritual, a gente precisa de um certo patamar evolutivo, a gente precisa ser perfeito, a gente precisa... Se eu precisasse ser perfeito, eu estaria muito longe daqui. Eu estou aqui porque isso aqui é o meu remédio, é aquilo que eu uso para poder limpar a minha sujeira interior. Isso aqui é um recurso que eu utilizo para poder limpar a minha sujeira interior. É um processo purificador. O trabalho te apresenta uma oportunidade. Então, achar que a gente precisa estar num grau de perfeição para poder começar, é um grau de orgulho ainda existente, é um grau de vaidade, daquele que muitas vezes quer se colocar diante dos outros na condição de médico, na condição de terapeuta, daquele que vai levar o benefício, vai levar a cura, nada disso. Aqui, primeiramente, o que a gente está fazendo é tomando o remédio que a gente precisa. E tendo como gratidão a esse remédio que eu estou tomando e que está me fazendo bem, prestando algum serviço. Prestando algum serviço ainda que muito tímido. Então é preciso a gente sair da zona de conforto nesse sentido. E eu não estou falando só de trabalho voluntário, não. Eu estou falando da tarefa cristã, que vai para muito além de um trabalho voluntário que a gente faz na casa espírita. Por quê? O templo do cristão é o quê? A igreja? Não. O templo do cristão é o mundo. Então, nesse sentido, o trabalho do cristianismo ele pode se verificar em qualquer lugar, a começar na nossa família, porque senão vai haver um contrassenso muito grande, né? Imagina, um tirano para dentro de casa e um benfeitor para o lado de fora da rua. Às vezes uma pessoa incompreensiva para dentro de casa, uma pessoa intransigente para dentro de casa, uma pessoa impaciente, colérica para dentro de casa, e para a rua aquele verniz social de benfeitor, paciente e tudo mais. É um contrassenso muito grande. O trabalho do cristão tem que acontecer primeiramente no primeiro âmbito social dele. Qual que é o primeiro âmbito social? Família. Então ali você tem que ser cristão. Primeiro objetivo, ser cristão. Como que eu vou fazer para ser cristão na família? Depois, como eu vou fazer para ser cristão no trânsito? A gente precisa demais de ser cristão no trânsito de Divinópolis. Em que, por exemplo, seta não existe, né? E quando a pessoa dá seta, pode saber que tem um trem errado, né? Deve ter esbarrado a mão sem querer, ficou ligada, e você tem que desconfiar até da seta. Eu percebo aqui que as pessoas desconfiam até da seta quando está ligado.
no trânsito ser cristão, na universidade que você atua, no trabalho, enfim. Mas você tem que começar pelo núcleo central ali, da base fundamental que é a família. Então, atuar no cristianismo não é montar a cesta básica, tá vendo? Atuar no sentido de ser cristão tem uma conotação mais ampla no convívio social, na vida social de como cidadão, você transformar a sua cidadania. Transformando a sua cidadania, você se torna cristão mais efetivo, porque um dos grandes erros do cristianismo foi separar o templo do mundo, né? O templo, a oficina de trabalho é o templo, o mundo é o mundo. Aí ficou o seguinte: daqui para dentro eu sou o mais elevado que eu posso ser, e dali para fora eu sou eu mesmo, com todos os meus caprichos, com todas as minhas... Não, tem que ser a mesma coisa. A mesma coisa de fora para dentro, de dentro para fora, de um templo religioso. Assim como a gente precisa ser a mesma pessoa no nosso comportamento e no nosso pensamento. Não é estranho a gente pensar assim? Por que eu falo assim? Porque às vezes o nosso pensamento, e isso eu já citei aqui em outras palestras também, o nosso pensamento é uma sujeira danada, né? E às vezes no nosso comportamento, no nosso trato social, a gente não deixa transparecer aquela sujeirada interior de más intenções que a gente traz, de sentimento poluído, tóxico que a gente traz no âmbito do nosso pensamento. Você quer avaliar qual é o seu nível evolutivo? Não é você avaliar muitas vezes o que você está falando e o que você está fazendo. Você quer avaliar o seu nível evolutivo, você tem que avaliar a qualidade dos seus pensamentos. Dá uma nota aí para mim, de 0 a 10, para o seu pensamento, do momento que você acorda ao momento que você vai dormir. A qualidade dele. Dá uma nota. Não precisa falar para mim, responda para você mesmo. Né? Qual a nota? Nota 5? Passou de 5? Em termos de qualidade. Porque se passou de 5, você não teria vergonha nenhuma de eu ligar um plug aí em você agora, ligar num data show aqui, e o seu pensamento a gente começar a assistir no telão. Posso fazer isso? Levanta a mão aí, quem que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso com você? É que você sabe que eu não tenho esse aparelho, né? Mas o que acontece? Imaginem vocês que o nosso pensamento é algo que, para que ele possa ser bom, se ele pode ser intitulado bom, eu não me envergonharia dele se ele fosse exposto ao público. Entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque o seu nível evolutivo, ele corresponde ao seu pensamento. É lá. É esse pensamento. E se você se envergonha dele, quer dizer que você ainda precisa evoluir. Tá? É como se fosse assim, gente, eu até costumo usar esse exemplo, você desculpa a repetição dele. É como se a gente tivesse uma tela no peito, no meu caso até cabe uma de 14 polegadas, o que dá para você ver bem, e tudo que eu pensasse fosse plasmado nessa tela de 14 polegadas que a gente carregasse no peito. Você já pensou? Não tivesse como você pôr camisa por cima, a telinha fica de fora. E a gente ia se comunicar agora, não pela palavra, não por palavra, a gente ia se comunicar pelo que fosse plasmado nessa tela. Gente, seria impossível. Por quê? Porque o nosso pensamento ele é cheio de rebeldias, ele é cheio de problema, ele é cheio de dificuldade. E por que eu estou citando isso? Porque o cristão verdadeiro, ele é alguém que se esforça em ser limpo por dentro e por fora, porque a vida espiritual é uma vida em que o nosso pensamento ele ganha uma dimensão maior, ele ganha um caráter mais extrafísico, no sentido do acesso que as outras pessoas podem ter a ele. Aqui eu posso estar tendo pensamento camuflado e a palavra, desde que eu seja um bom articulador verbal, eu posso estar enganando, eu posso estar agindo de má fé, eu posso estar seduzindo para levar todo mundo para o buraco. Por quê? Porque o meu pensamento ninguém está tendo acesso. As minhas palavras, a linguística, a oralização é a forma com que a gente tem de se relacionar com os outros. Não é o pensamento, é o verbo, é a verbalização. Então, dentro disso, a gente precisa educar
para que a gente possa ter uma coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Quando a gente tiver uma unidade perfeita nesses 3 níveis, aí sim você pode se considerar alguém que já transpôs alguns níveis evolutivos nesse sentido. Entende? Então, isso é a dinâmica da figueira que nós devemos representar. Através de um esforço. É claro que ninguém vai ficar assim da noite para o dia. É preciso um esforço que vem de dentro para fora. E nesse sentido, os espíritos e os ensinamentos espíritas nos influenciam muito, né, nos dando orientação. Porque por nós mesmos fica muito difícil. Como eu disse e repito, Deus atende as criaturas através das criaturas. Então todos esses ensinamentos aqui nos auxiliam a nos iluminar de dentro para fora. Esse é o nosso propósito existencial. Né? Todos os conhecimentos espíritas, eles se tornam obsoletos e sem sentido nenhum quando ele não tem uma transposição para o campo do nosso dia a dia, nesses vários níveis familiar, social, de trabalho, que eu citei para vocês. Então esse é o nosso grande desafio. Nós vamos errar sim, tropeçar, cair, levantar. Divaldo, certa vez, só para a gente poder encerrar a nossa reflexão, ele estava se sentindo desqualificado moralmente para fazer uma palestra. Ele falou, ele estava pensando consigo mesmo. Depois de muitos anos fazendo palestra, você vê que até o Divaldo passa por esses dilemas, né? Muitos anos atuando, ele falou assim, gente, será que eu realmente tenho condição de falar para as pessoas e tal? Condição moral, né? Ou será que eu estou sendo um cretino, hipócrita, né? Aí a Joana de Ângeles falou assim, ó, você não vai desistir da palestra que você agendou, porque eu vou te falar uma coisa, só cai quem está andando, e você está procurando andar. É muito difícil você cair parado, né? Se você caiu, é porque você está tentando, porque você está andando. Cair é natural, mas levantar é um dever. Então, eu tomei isso como lema para a minha vida, por quê? Porque cair, a gente ainda vai cair, eu vou chegar lá próximo à minha desencarnação, cheio de imperfeição, mas o esforço real é algo que nunca deve me abandonar. Porque o abandono que a gente possa se entregar ao esforço real de ser a cada dia melhor, significa a entrega absoluta às nossas paixões e às nossas más tendências. E aí, as consequências dessa entrega imprevidente aos nossos impulsos, ela tem um caráter, vamos dizer assim, ela tem um caráter que a gente não pode prever. A gente não sabe as consequências dessa entrega absoluta. Então a gente sempre tem que estar com esse esforço e buscando ter essa rédea sobre nós mesmos. Porque liberdade não é fazer o que quer. Fazer o que quer é escravidão aos impulsos. Liberdade é a soberania que eu tenho sobre mim mesmo. Voltando àquela questão lá de reativo e ativo que eu citei no início da palestra. Então que a gente possa tomar esses ensinamentos como reflexão. Eu espero ter abordado a parábola da melhor forma possível. É claro que existem outras abordagens possíveis, mas eu acho que, em essência, a mensagem que a parábola da figueira seca nos traz é essa. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.